continuidade, então, a esse tópico que nós estamos discutindo, que é o campo produzido por correntes elétricas, né? E a gente já viu na primeira parte desse tópico como é que nós podemos calcular o campo a partir da lei de Biot-Savart. Nós vamos ver agora, né, como é que a gente pode calcular o campo a partir da lei de Ampère. Nós vamos introduzir, né, a lei de Ampère, e a lei de Ampère é uma das leis fundamentais do eletromagnetismo. Na última parte desse curso, quando a gente tiver concluído o curso, nós vamos reunir, não é, essas várias formulações no que é conhecido como equações de Maxwell. Então vamos lá. O que quer dizer, o que diz a lei de Ampère? Suponha que você tem numa certa região um conjunto de condutores conduzindo corrente. Vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos imaginar que nós temos aqui uma região qualquer do espaço, né? E nessa região aqui eu tenho um conjunto de condutores. Esse condutor aqui tem uma corrente I1 que está para fora, tá certo? Esse outro condutor aqui tem uma corrente I2. Esse outro condutor aqui tem uma corrente I3. Botei três condutores que estão perpendiculares ao plano, tá certo? Né? Esses dois aqui tem corrente saindo, esse aqui tem corrente entrando, né? O que diz a lei de Ampère? A lei de Ampère diz o seguinte: se eu pegar uma curva C qualquer, tá certo? Vamos desenhar uma curva aqui, tá? Essa curva, da mesma forma como nós fizemos quando nós discutimos a lei de Gauss, nós criávamos uma superfície imaginária, né, em volta de uma região do espaço. Aqui eu desenho uma curva, tá certo? Para facilitar a nossa visão, eu desenhei essa curva aqui, né, no plano que é perpendicular a esses condutores. Mas isso aqui não tem que ser, não é obrigado a que seja desse jeito aqui, tá certo? Muito bem. Se eu tenho esses três condutores aqui, não é, eu posso imaginar que num ponto qualquer do espaço, tá? Nessa curva, num ponto que eu vou escolher nessa curva aqui, eu tenho, por exemplo, um campo magnético nessa direção. Eu estou supondo que o campo está nessa direção, tá certo? Né? Se você pensar, bom, eu tenho um condutor I1, esse condutor I1, por exemplo, né, ele, se eu for olhar o campo naquele ponto, né, eu teria um campo aqui, tá? Só para pensar aqui, eu teria um campo B1 aqui. Esse meu condutor I3, por exemplo, né, se eu fosse olhar nesse ponto aqui, tá certo? Pela regra da mão direita, ele me daria neste ponto um campo B3 aqui, tá certo? Não é? O condutor I2, se eu fosse olhar aqui, ele me daria, não é, um campo nessa direção aqui B2. Eu não sei os valores das correntes, tá certo? Então isso aqui é mais ou menos vamos chamar assim, uma ilustração. O que me interessa é esse campo B que está aqui, que é o campo produzido por todas as correntes. Muito bem. Essa minha curva aqui, essa minha linha C aqui, eu posso definir neste ponto aqui, eu posso definir um elemento de comprimento que eu chamo de ds, tá? Então, cada ponto da curva, né, tem o seu ds aqui, né? Se eu vier para cá, em cada ponto dessa curva eu tenho um ds, né? Lembrando que o ds ele tem um comprimento infinitesimal e ele é tangente à curva em qualquer ponto que eu considerar. A lei de Ampère diz o seguinte: se eu pegar e fizer uma integral sobre a curva C toda, tá certo? Então eu vou integrar o produto escalar de B escalar ds, ou seja, em cada ponto dessa curva, não é? Eu tenho meu campo magnético em cada ponto dessa curva, tá? Eu posso ter aqui um campo magnético para cá, aqui eu poderia ter um campo magnético para cá, tá? Então, em cada ponto da curva, não é, eu tenho um campo magnético que eu posso, que eu poderia calcular, e eu tenho um vetor ds. Se eu fizer essa conta, eu posso dizer, então, que a minha integral de B escalar ds sobre toda a curva é igual a μ0, né? μ0 nós já vimos o que é, tá certo? E que é envolvida por aquela curva C, tá certo? Então, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, quais são as correntes que estão envolvidas por essa curva C? As correntes que estão envolvidas por essa curva C, elas são as correntes I2 e a corrente I3. Lei de Gauss. Na lei de Gauss dizia o seguinte: a integral, não é,
daquele produto de E escalar dA sobre todos os pontos da superfície gaussiana era igual à carga que era contida pela superfície gaussiana. Tá? A lei de Ampère, se a gente quiser fazer uma certa analogia, a lei de Ampère tem essa analogia, né? A integral de B escalar ds sobre toda a curva C é μ0 vezes I, que está envolvida nessa curva C aqui. Né? Então eu posso dizer o seguinte, quais são as correntes que estão aqui? Eu tenho aqui uma corrente saindo, tá certo? Então se eu fiz a curva C nessa direção aqui, ó, se eu botar os dedos, né, da mão nessa direção, o meu polegar indica as correntes positivas, que eu vou estabelecer como positivas, tá certo? Essa é uma convenção. Né? Na verdade, essa convenção tem razões aí, né, que aqueles que forem num curso, vamos chamar, mais avançado de eletromagnetismo, seja o pessoal da física, de engenharia elétrica, talvez controle e automação, o pessoal que for para essas engenharias vai entender, né, por que é essa razão. Por enquanto a gente fica assim, eu tenho aqui os dedos e o dedão aqui, ó, tá vendo? Tá? Ele está apontando então na direção positiva e eu posso dizer, portanto, que essa corrente é I2 menos I3. Né? Então, esse campo aqui, né, eu posso, então, pela lei de Ampère, eu digo que B escalar ds sobre essa curva C aqui vai ser μ0, né, I2 menos I3. Tá? Bom, essa é a formulação da lei de Ampère, tá? E aí eu posso agora ver como é que eu uso para calcular, né, o campo produzido por um fio longo e retilíneo. Nós vimos como é que calcula o campo usando a lei de Biot-Savart. Né? Vamos ver agora de novo, vamos revisitar esse problema, tá certo? No caso da lei de Biot-Savart, o que nós fizemos? Nós pegamos um elemento daquele fio, do condutor, né? Pegamos então a corrente que era produzida, a corrente desse fio e o campo elementar que era produzido por esse elemento do fio, e aí fizemos a integral. Tá? Aqui nós vamos pensar o seguinte, eu tenho um condutor, né? Esse condutor, né, tem nele uma corrente I, tá? E eu quero saber qual é o campo que esse condutor produz num ponto P aqui, que está a uma distância R, por exemplo. Tá? Então aqui está o meu ponto P, a uma distância R, e eu quero saber então qual é o campo produzido nesse ponto P aí. O que eu vou fazer? Né? Nesse caso aqui, da mesma forma como a gente fazia na lei de Gauss, eu tenho que olhar as simetrias que existem, né? Tanto a lei de Gauss quanto a lei de Ampère, para essas finalidades que nós estamos aqui discutindo, que é cálculo do campo elétrico ou cálculo do campo magnético, né? Para que elas possam ser utilizadas para essa finalidade, é importante que a gente veja quais as simetrias, né, que tem no problema. Qual é a simetria que tem aqui? Bom, a simetria que tem aqui é uma simetria que a gente chama de cilíndrica. Né? Esse ponto P é uma distância R. Né? Lembra, se eu rodo esse fio, eu fiz isso, né, quando eu estava discutindo a lei de Gauss. Se eu rodo esse fio, você não percebe que houve uma alteração nos efeitos produzidos a uma distância R. Né? Lembrando que é um fio infinito, então eu estou desprezando efeitos de borda. Se é uma simetria cilíndrica, ou seja, se a simetria é cilíndrica, eu vou passar uma curva, tá certo? Eu vou passar uma curva que é uma circunferência. Então eu tenho aqui a minha circunferência, não é? Que é uma circunferência de raio R e que passa no ponto P, tá? Se eu estiver olhando de cima, tá? Se eu tenho o fio aqui, né? Tá? Corrente I, né? Eu tenho uma distância R, o ponto P está aqui uma distância R, né? Aqui fica mais clara ainda essa simetria cilíndrica, né? O que eu estou fazendo aqui é passar uma curva, tá? Que é uma circunferência, tá? Essa curva C é uma circunferência de raio R, né? Centrada naquele condutor I ali. Muito bem. Então aqui eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que a minha integral, vamos lá, fazendo a lei de Ampère, a integral sobre a curva C de B escalar ds é igual a μ0. No caso, a corrente que está contida dentro dessa circunferência é a corrente I. Ora, e o produto B escalar ds? Né?
Vamos inspecionar aqui para entender o campo B. Como eu já sei, né, que o campo B ele vai ser perpendicular à corrente e perpendicular a essa direção, se eu olhar nesse ponto P, para que ele seja perpendicular, então ele é perpendicular a I, ele tem que estar nesse plano. Se ele é perpendicular a R, ele tem que ser perpendicular aqui, tá? Esse é o meu campo B. Ora, esse meu campo B, ele vai ser tangente a essa circunferência, portanto, ele é paralelo ao vetor ds. Então, nesse caso aqui, em que B é paralelo ao vetor ds, eu posso escrever que o produto escalar de B e ds é igual ao módulo de B vezes o módulo de ds. Então, isso aqui eu posso escrever como a integral em C de B vezes ds. Ora, a simetria cilíndrica, né? Lembra daquela situação que nós fizemos, tá certo? Se eu pegar aqui e rodar essa figura aqui, não é? Você não vai ver nenhuma diferença, tá certo? Então eu posso dizer que o meu vetor B em qualquer ponto dessa curva C tem o mesmo módulo. É claro que é um vetor, né? Então ele muda de direção e sentido, mas o módulo dele é o mesmo em qualquer ponto da curva C. Então eu posso botar esse B para fora e fazer a integral de ds. Ora, a integral de ds nada mais é do que, né, o comprimento dessa circunferência. Então vai ser 2πr. E isso aqui é igual a μ0 vezes i. Ora, então daqui o que eu posso tirar? Eu posso tirar que o meu campo B é igual a μ0i sobre 2πr, que era aquele resultado, né? Aquele resultado que nós obtivemos quando fizemos a solução, né, utilizando a lei de Biot-Savart, tá certo? Então é óbvio que a gente tem que chegar no mesmo resultado, né, mas vocês veem aqui que a gente, né, teve um desenvolvimento bem mais simples, tá certo? Então o que eu fiz? Né, dado o problema, primeira coisa, qual é a simetria que eu tenho nesse problema? Então, se eu te der uma configuração qualquer de correntes, pode ser que você não tenha, não é, uma simetria que seja adequada para resolver pela lei de Ampère. Então, você teria que recorrer à lei de Biot-Savart. Tá? Então, a primeira coisa que você olha no problema é, existe alguma simetria que eu possa aproveitar? Nesse caso aqui, eu tenho uma simetria cilíndrica e eu utilizei essa simetria cilíndrica exatamente, né, para fazer esse tipo de conta. Tá? Vamos avançar um pouquinho. Tá certo? Vamos discutir um problema um pouco mais extenso, mas a partir desse tipo de geometria, para vocês verem aí, né, como é que a gente pode evoluir, tá? Vamos fazer agora, pensar no seguinte. Pensa que eu tenho um condutor agora, só que eu vou pegar um condutor que não é fino, né? Tão fino que eu não vejo o que acontece dentro dele. Imagina agora que eu tenho um condutor, tá certo? É um condutor longo, é um condutor cilíndrico, só que esse condutor tem uma certa espessura. Imagina que eu tenho aqui um condutor, né, um fio mais realista, tá certo? Onde eu tenho, então, uma corrente percorrendo esse condutor. E eu vou supor que esse condutor aqui, né, tem um raio, que eu vou chamar um raio R aqui. Tá? Muito bem. Se eu olhar de cima esse condutor aqui, eu vou ver o seguinte. Se eu tenho esse condutor aqui, eu tenho que a corrente... Tá certo? Eu vou supor que eu tenho uma densidade uniforme de corrente. Eu tenho uma densidade uniforme de corrente. O que quer dizer? Quer dizer que em qualquer ponto no interior daquele condutor, a quantidade de corrente que está passando é a mesma. Se eu pegar um elemento de área aqui, a quantidade de corrente que passa nesse elemento de área é a mesma. Se você fizer uma analogia com um cano, tá certo? Você imagina um cano onde está escoando água, um líquido, água, tá? O que eu estou querendo dizer é que em qualquer ponto daquele cano, tá? Da seção reta, né? Em qualquer ponto daquela seção reta, a quantidade de água que flui é a mesma, tá? Vou fazer um asterisco, uma nota de pé de página, né? Você pode lembrar assim, mas um condutor, as cargas não deveriam estar na superfície externa do condutor, o excesso de carga? Isso é quando eu não tenho o movimento de cargas,
Tá certo? Se eu tenho cargas, isso é na eletrostática, quando eu tenho uma situação de equilíbrio, a situação de equilíbrio na eletrostática é quando o excesso de cargas vai para a superfície do condutor. Nesse caso aqui, né, a minha situação de equilíbrio é uma situação na qual eu tenho um deslocamento permanente de cargas. Tá? Eu tenho um fluxo permanente. Então, de novo, agora aqui sim, né, eu tenho cargas se deslocando dentro do condutor, né, impulsionadas aí, como a gente já viu, por uma diferença de potencial, impulsionados por um campo elétrico. Então agora eu tenho inclusive um campo elétrico dentro do condutor impulsionando essas cargas, tá? Então, importante ter isso claro para não fazer confusão. Eu vou dizer, portanto, que se a minha densidade de corrente J, né, ela é, tá certo? É uniforme, né, eu posso dizer então que J é igual a I dividido pela área do condutor, que é π vezes R ao quadrado, tá? Então essa é a minha densidade de corrente, né? E eu quero saber o seguinte, eu quero saber o campo magnético dentro do condutor, né? Eu quero saber o campo magnético dentro e fora do condutor. Vamos ampliar essa figura aqui. Eu tenho aqui o condutor, né? A corrente está saindo aqui, tá certo? Então eu tenho uma corrente que está fluindo aqui e ela flui por toda essa superfície que eu estou vendo aqui, né, que tem esse meu raio R aqui, tá? Muito bem. Então, se eu tenho corrente fluindo aqui, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Né? Ora, eu tenho duas situações. Eu tenho uma situação dentro e uma situação fora. Né? Eu vou começar resolvendo dentro do condutor. Então, vamos imaginar, né, o que acontece dentro do condutor. Dentro do condutor, eu tenho a seguinte situação. Né? Então, vamos ver dentro do condutor. Para eu olhar dentro do condutor, né, eu vou examinar o seguinte, olha aqui. De novo, existe simetria nesse problema? Claro, esse é um problema claro, que eu tenho aqui um condutor cilíndrico, não é? E eu tenho uma simetria cilíndrica. Você poderia dizer o seguinte, bom, para mim, parece, né, que o campo magnético, já que isso aqui é um condutor cilíndrico, parece que o campo magnético aqui, né, vai estar perpendicular a esse condutor, ou seja, ele tem que estar neste plano aqui, perpendicular ao condutor e também perpendicular, não é, a uma distância R qualquer que eu faça desse condutor. Então vamos fazer o seguinte, dentro do condutor, eu vou pegar agora aqui e fazer uma curva amperiana aqui, né, uma curva que eu vou chamar de C. Como eu já disse, eu estou imaginando que o campo a uma distância R aqui, esse campo vai estar, não é? Esse campo tem que estar perpendicular ao condutor, portanto, neste plano, e perpendicular a esse R aqui. Esse aqui é o centro do condutor. Presta atenção, a corrente não está passando mais aqui não, a corrente está fluindo por todo isso aqui, tá certo? Então, o que eu tenho que olhar agora aqui é o seguinte, quanta corrente, né? Se eu faço essa conta aqui, eu vou dizer, dentro do condutor, eu vou escrever o seguinte, que a minha integral de B escalar ds dentro daquela curva C ali, vai ser μ0 vezes a corrente que está ali dentro. Quanta corrente passa dentro dessa curva? Tá? Isso aí é uma proporcionalidade. Essa minha corrente aqui, né, ela vai ser igual à densidade, eu estou supondo que a densidade é uniforme, a gente tem problema na lista em que essa densidade não é uniforme, tá? Mas neste caso aqui a densidade é uniforme, então a minha corrente vai ser J vezes aquela área ali. Quanto que vale aquela área ali? Aquela área ali vale π vezes R minúsculo ao quadrado, né? Então isso aqui é J vezes π R minúsculo ao quadrado, e eu sei que o meu J, eu estabeleci ali, é igual a I vezes, né, dividido por πr maiúsculo ao quadrado, que é o todo, vezes π R2, e portanto, né, a minha corrente ali vai ser IR2 dividido por R2. Muito bem, B é tangente a essa curva, ds também é tangente a essa curva. Essa é a mesma simetria que a gente tinha no problema anterior. B e ds são paralelos. Então eu posso escrever, né, que a minha integral sobre a curva C de B escalar ds vai ser igual à integral de B ds. Bom,
E eu tenho aqui o seguinte, o meu B de novo, se eu giro isso aqui, você não percebe que girou, não tem nenhuma alteração, não é, no cálculo que eu estou fazendo. O meu B não depende, tá certo, da posição sobre a curva C. Então isso aqui eu posso escrever como sendo B, bom, aí a integral de ds vai ser de novo 2πr, tá? Toma cuidado, eu já vi situações em que a pessoa confunde área com comprimento e bota πr2 para o comprimento, 2πr para a área. Toma cuidado para não cometer um deslize nessa coisa que é tão simples, né? E isso aqui é igual a IR2 sobre R2, né? E daqui eu posso tirar, portanto, que o meu B vai ser... Faltou μ0 aqui, desculpem. O B vai ser igual a μ0 I, né, sobre 2π vezes esse R ao quadrado, que é uma constante aqui, vezes R. Então, esse aqui é o campo que eu tenho dentro do condutor, né? Quando o meu R ficar igual a R, ou seja, quando eu chegar na superfície do condutor, aquele meu campo ali vai ser B, vai ser igual a μ0 I, tá? Vezes sobre 2πr. Então, isso aqui é quando chegar na superfície, eu tenho isso aqui. Então, se eu fizer um gráfico, vocês vão ver o seguinte, o gráfico de B, módulo de B, vezes R, ele, né, quando eu chego na superfície, tá certo? Então, quando R é igual a zero, não tem campo, tá? E à medida que eu vou, não é, aumentando o R, o campo cresce linearmente com o valor de R, tá? Aí você vai fazer a seguinte pergunta, bacana, não é? E agora fora do condutor? O que acontece fora do condutor? Olha, nós vamos usar a mesma estratégia, tá certo? A estratégia que nós vamos utilizar fora do condutor vai ser de pegar uma curva agora a uma distância R, mas fora do condutor. Pegar uma curva agora, tá certo? Uma nova curva que eu vou chamar de C1, que está, de novo, a uma distância R. Lembrando, tanto C quanto C1 são curvas genéricas, são curvas abstratas, né? Se eu fizer essa conta agora, então eu vou escrever o seguinte, a minha integral de B escalar ds sobre a curva C1. Olha, qual é a corrente que está envolvida? A corrente agora que está envolvida por C1 é a corrente total, tá? Agora eu estou fora do condutor. Então, isso aqui é μ0, né, vezes I. Da mesma forma como nós fizemos no problema anterior, no exercício anterior, no exemplo, né, o que eu peguei? Bom, agora, B e ds de novo, se eu olhar aqui, o meu campo B está para cá, o meu ds está para cá, B escalar ds é B vezes ds, tá certo? B não depende da posição, né, na curva C1, pode ser colocado para fora, então eu posso escrever que o B, tá, vai ser B, coloco 2πr para fora, passo para lá, vai ser μ0i sobre 2πr, que é o mesmo valor que a gente obteve no problema anterior. Então, neste caso aqui, lembra quando eu fiz a casca esférica, quando eu fiz a esfera, não é? Tudo se passava, o campo elétrico era igual, tá, ao campo produzido por uma carga pontual. Aqui é uma situação análoga, né? O campo B aqui seria o mesmo se essa corrente I tivesse toda centrada aqui, mas com o devido cuidado. Isso acontece se eu estiver fora do condutor, porque dentro do condutor eu tenho uma corrente que aumenta linearmente. Quando R é igual a R, tá certo? Eu tenho o mesmo valor, ou seja, o valor na superfície do condutor é o mesmo, né, eu vindo de dentro do condutor ou estando fora do condutor, né? Então aqui agora eu tenho um valor que cai, né, isso aqui ele cai, tá certo? Com 1 sobre R, tá? Enquanto aqui eu tenho um crescimento linear dado por R, tá? Bom, esses são dois exemplos, né, onde a gente utilizou a lei de Ampère para calcular, né, o campo magnético produzido por um condutor, tá? Vamos ver mais um outro exemplo, né, que é o campo magnético dentro de um solenoide, tá? Então vamos agora ver o exemplo do campo magnético dentro de um solenoide.